Velha, pare de viver às minhas custas. Faça suas malas agora. O grito da minha nora ecoou pela sala. Meu próprio filho virou o rosto. Eles esperavam que eu implorasse por piedade. Em vez disso, limpei a boca calmamente com o guardanapo e abri um leve sorriso. Alcancei minha bolsa, peguei meu celular e mostrei um documento. Quando minha nora leu o nome de quem estava no documento, a cor sumiu do seu rosto. 3 dias depois, o pesadelo dela começou. O guardanapo de linho branco ainda estava dobrado no meu colo quando ela gritou. Não foi um grito de quem perdeu o controle. Foi um grito ensaiado, daqueles que parecem explosão, mas são, na verdade, encenação. 29 anos negociando imóvel me ensinaram a diferença. Conheço performance. Conheço o rosto de quem calcula o volume da própria voz para atingir o efeito desejado num ambiente específico. A Renata Frois. Assunção tinha esse rosto naquele domingo ao meio-dia, de pé no centro da sala de jantar, com a travessa de cerâmica ainda na mão, os cabelos arrumados para a câmera que ela usaria mais tarde naquela tarde para publicar algum conteúdo sobre domingo em família ou rotina de cuidado com o lar. Velha, pare de viver às minhas custas. Faça suas malas agora. Às minhas custas. Repeti a expressão mentalmente, enquanto a travessa pousava sobre a mesa com aquele som seco que ela usou como pontuação dramática da frase. Observei o Márcio, o meu filho de 38 anos, olhar para o próprio prato com a determinação específica de quem decidiu que o arroz era, naquele momento, o objeto mais fascinante da sala. Observei as minhas próprias mãos, as mãos de Isabel Gomes Assunção, corretora de imóveis por 29 anos, divorciada há 18, que havia comprado, financiado, registrado e cedido o apartamento onde estávamos sentados, porque queria ajudar o filho a se estabelecer enquanto a vida se organizava para ele. Às minhas custas. Senti uma coisa fria se instalar no estômago. Não medo, não raiva, não vergonha. Era reconhecimento. O reconhecimento claro e sem efeitos especiais de que aquilo havia sido planejado há tempo e que eu havia subestimado o quanto. Deixei que ela continuasse falando. Ela falou por mais do que eu esperava. A Renata tem aquela habilidade específica de acumular rancores e organizá-los em discurso coerente. O tipo de discurso que parece espontâneo, mas tem estrutura de roteiro. Começou com a questão da presença. Eu vinha ao apartamento com frequência demais, deixava coisas na geladeira sem avisar, ocupava o espaço dela sem ser convidada. Passou para a questão da interferência. Eu opinava demais sobre a decoração, sobre a organização da cozinha, sobre pequenas escolhas cotidianas que não me diziam respeito. Chegou finalmente na questão central, aquela que era o núcleo real da construção toda, que eu havia se tornado dependente deles, que era pesado demais manter uma pessoa da minha situação circulando, que o apartamento era o lar deles e que eu precisava entender que havia um limite. O lar deles. Aquele apartamento de 3 quartos no bairro nobre de Florianópolis. O imóvel que eu mesma havia alocado há 6 anos, havia selecionado pessoalmente no sistema do cartório, havia negociado com o vendedor, havia escolhido o financiamento, havia acompanhado cada etapa da escritura. O imóvel que registrei em meu nome com a precisão de alguém que passou 3 décadas verificando matrículas e que sabe que nome em matrícula é o argumento mais conclusivo que existe numa disputa de propriedade. O imóvel que cedi ao meu filho e à mulher dele informalmente, sem contrato escrito, sem prazo, sem cobrança de aluguel, porque o amor de mãe é exatamente esse tipo de generosidade que as pessoas erradas tratam como fraqueza. O lar deles. Reformado com R$72 mil do Oswaldo e meus, entre materiais de construção, mobiliário, iluminação. Aquele piso de porcelanato italiano sob os meus pés tinha nota fiscal no nome do Oswaldo. Aquela luminária sobre a mesa onde o meu filho contemplava o arroz havia sido escolhida por mim numa loja de importados no centro da cidade, paga no meu cartão. A bancada da cozinha, o revestimento do banheiro social, as prateleiras embutidas do quarto de hóspedes que a Renata havia transformado em estúdio de gravação. Cada um desses elementos tinha papel, data, valor, assinatura. O lar deles. Ela estava terminando o discurso. Havia chegado ao capítulo das decisões difíceis.
Aquele tom de quem faz o favor de ser cruel e acha que a crueldade bem embalada é consideração. Disse que havia chegado a um momento em que precisavam priorizar a saúde da relação deles, que minha presença criava tensão, que seria melhor para todos nós se eu encontrasse um novo centro para a minha vida. O Márcio, durante tudo isso, não disse uma palavra. Não disse, mãe, me desculpe. Não disse, Renata, chega. Não disse nada. Olhou para o prato até o fim. Essa foi a parte que doeu de verdade. Não os gritos da Renata, não as palavras calculadas, não o desprezo embrulhado em discurso de saúde conjugal. Foi o silêncio do Márcio. O silêncio de um filho que eu havia criado sozinha a partir dos 13 anos dele, depois que o Haroldo foi embora com a própria sócio-gerente e levou algumas ilusões que eu precisei aprender a não precisar mais. O silêncio de um menino que eu levei à escola com o dinheiro das comissões de março, que paguei faculdade com o que sobrou das vendas de dezembro, que acompanhei quando passou por 3 projetos de trabalho que não deram certo antes do freelancer de design que deu. O silêncio de alguém que escolheu a paz doméstica, a paz que é, na verdade, a ausência de opinião própria. O recuo permanente diante de quem grita mais alto, no momento em que sua mãe estava sendo humilhada à mesa do almoço de domingo. Engoli a seco. Não de resignação. Engoli para não dizer o que eu poderia dizer naquele momento. Porque corretora que sobreviveu 29 anos em mercado de imóvel sabe que o momento do leilão não é o momento da decisão. É o momento da observação. As palavras ditas no calor custam mais caro do que as palavras guardadas para o momento certo. O guardanapo de linho branco, comprado numa feira de artesanato do interior de Santa Catarina, numa tarde de domingo como aquela, numa época em que eu ainda acreditava que almoços em família eram sobre afeto e não sobre território, ficou no meu colo por mais alguns segundos. Depois limpei os cantos da boca. Devagar, com cuidado, como quem encerra uma refeição agradável. Peguei a bolsa de couro marrom que estou usando há 4 anos e que o Osvaldo sempre diz que parece nova porque eu cuido das coisas. Observação que naquele momento me pareceu mais relevante do que nunca. Peguei o celular. Abri a pasta de documentos em nuvem que mantenho desde quando aprendi, ainda no começo da carreira, que papel guardado em lugar físico se perde. Papel guardado em nuvem não. Navegue pela pasta com 2 toques. A organização é por tipo de imóvel, por cidade, por ano. Encontrei o arquivo em questão de segundos. Era a matrícula atualizada do apartamento. Número de matrícula, cartório de registro, dados completos do imóvel, data da última atualização. E, em destaque no campo de propriedade, em negrito, sem ambiguidade possível. Isabel Gomes Assunção. Girei a tela na direção dela. Não disse nada. Não precisava. A Renata leu. Releu. Olhou para mim. Olhou para o Márcio, que havia finalmente levantado a cabeça do prato. Voltou os olhos para a tela. A cor sumiu do rosto dela de uma forma que me fez pensar nas aquarelas que minha mãe fazia. Aquele processo em que uma cor intensa dissolve completamente quando você passa água em excesso sobre ela, rápido, sem gradação, sem aviso. Aquele rosto que havia estado vermelho de indignação performática havia menos de 2 minutos estava agora branco de um jeito que nenhuma performance explica. Me levantei. Empurrei a cadeira com cuidado para não riscar o porcelanato italiano. O porcelanato que havia sido comprado, escolhido, pago e instalado por mim, em meu apartamento, cedido informalmente por amor a um filho que estava me olhando agora com uma expressão que eu não conseguia ler completamente, mas que tinha, em alguma camada, a forma do arrependimento que ainda não encontrou as palavras certas. Peguei a bolsa com os 2 braços. Caminhei até a porta. Na soleira, me virei. Olhei para o Márcio por um momento. Apenas um momento. Porque mais do que isso, eu não conseguiria segurar com a dignidade que a situação exigia. Não disse nada para ele. Não havia nada que palavras resolvessem naquele exato segundo. O silêncio que eu deixei naquele olhar disse o que 38 anos de criação, de sacrifício, de almoços, de notas fiscais e de amor incondicional não conseguia mais esconder. Que ele havia escolhido. E que essa escolha teria consequências que ele ainda não entendia completamente, mas que entenderia. Fechei a porta. No corredor,
Antes mesmo de pressionar o botão do elevador, peguei o celular de volta e disquei o número do Osvaldo. Osvaldo, pode me buscar? Não precisei explicar onde eu estava. Não precisei explicar o que havia acontecido. Não precisei pedir desculpa pelo horário, ou dizer que era urgente, ou preparar o terreno para uma conversa difícil. Apenas perguntei se ele podia me buscar. Já estou saindo, ele disse. É isso que um homem que presta faz quando você liga. Vai. O elevador desceu em silêncio. O porteiro do térreo, seu Edivaldo, homem de 60 e poucos anos que trabalha naquele edifício há mais tempo do que o Márcio mora ali, me cumprimentou com a naturalidade de sempre, sem perceber nada de diferente. Respondi com a naturalidade de sempre, porque dignidade é exatamente isso. Não permitir que a crueldade alheia redefina sua postura no mundo. Sentei no banco de entrada do prédio e esperei. O Osvaldo chegou em 14 minutos, que eu contei sem querer, com aquela atenção dispersa de quem precisa ocupar a mente com algo concreto para não deixar que o concreto emocional a engula antes de chegar a lugar seguro. Entrei no carro. Ele não perguntou nada. Colocou a mão sobre a minha por um segundo e dirigiu. Há coisas que não precisam de palavras imediatas. O Osvaldo entende isso. E é uma das razões pelas quais aprendi, tarde, mas aprendi, que amor que não precisa ser explicado em cada momento é mais real do que amor que se afirma em volume. Fui para a casa dele com uma mala de fim de semana e a cabeça funcionando em duas velocidades distintas e simultâneas. Uma processando a dor, outra processando os fatos. As duas são necessárias. A dor que não é processada vira amargura. Os fatos que não são processados viram ingenuidade. Aprendi a não sufocar nenhuma das duas, não porque seja fácil, mas porque é o único caminho que conheço para sair do outro lado sem me tornar uma versão diminuída de mim mesma. Naquela noite, na varanda do apartamento do Osvaldo, com o cheiro de mar vindo pela brisa fria de julho e uma xícara de chá que ele havia preparado sem perguntar se eu queria, porque sabia que eu queria, contei tudo. Ele me ouviu com a atenção completa que é característica dele. A atenção de engenheiro que passou a carreira inteira ouvindo especificações técnicas com precisão, que nunca interrompe porque sabe que a informação completa vale mais do que a resposta rápida. Quando terminei, ficou quieto por alguns segundos. Depois, Nath, eu tenho as notas fiscais de tudo que compramos para aquele apartamento nos últimos 2 anos. Materiais de reforma, mobiliário, a luminária daquela sala que ela usou em pelo menos 3 vídeos, tudo documentado. Quanto soma? Ele se levantou sem pressa, foi até o escritório, voltou com uma pasta identificada com o ano e a categoria, porque o Osvaldo tem pasta para tudo, físicas, organizadas com a metodologia de quem passou décadas gerenciando obras e aprendeu que registro é proteção. Abriu na última página e disse: R$72 mil, entre 2022 e este ano. R$72 mil, em materiais, mobiliário e acabamento, num apartamento no meu nome, cedido por amor, tratado como propriedade alheia, filmado como cenário de negócio pessoal por uma mulher que havia monetizado cada metro quadrado daquele espaço sem entender, ou fingindo não entender, que o imóvel pertencia à mesma pessoa que ela havia acabado de gritar para fazer as malas. Fiquei olhando para o jardim do Osvaldo, para as plantas que ele cuida com a mesma metodologia que cuida das pastas. Com constância, sem drama, com resultado visível. Depois me virei para ele. Você tem o contato do Kelvin disponível? Preciso de ajuda com uma coisa digital. Ele sorriu. Aquele sorriso que não é de satisfação, é de reconhecimento. Levantou, foi até a escrivaninha, voltou com um cartão de visita branco com o nome do sobrinho e um número de celular escrito à mão embaixo do impresso. Eu ligo para ele agora, se você quiser. Amanhã está bom. Quero dormir primeiro. Ele concordou com a cabeça e foi preparar a cama do quarto de hóspedes, que ele mantém arrumada como se soubesse que em algum momento eu precisaria dela. Deitei com a luz apagada e os olhos abertos. Contei o que tinha. Um apartamento no meu nome. R$72 mil de investimento documentado. 3 anos de uso sem contrato. Sem compensação. Sem gratidão.
Uma mulher que havia tratado meu imóvel como propriedade própria, enquanto construía audiência e receita sobre ele. Um filho que havia olhado para o prato enquanto eu era humilhada à mesa. E uma pasta de documentos em nuvem com a matrícula do imóvel, atualizada, com meu nome em campo de propriedade. Não era pouco. Não era nada perto do suficiente para o que eu estava sentindo naquele momento. Mas era exatamente o suficiente para o que eu precisava fazer a seguir. Fechei os olhos. Amanhã eu ligaria para a doutora Sumara. Antes de continuar, preciso saber uma coisa. Você estava naquela mesa, com o guardanapo no colo, com o seu filho olhando para o prato. O que você teria feito no meu lugar? Me conta nos comentários. E o que eu fiz a seguir vai dizer muito sobre quem eu me tornei. O Osvaldo não fez perguntas naquela noite. Mas na manhã seguinte, enquanto o café passava e o cheiro de grão fresco tomava a cozinha dele com aquela familiaridade que é quase uma forma de carinho, ele colocou uma xícara na minha frente e disse apenas: "Dormiu? Alguma coisa. Sumara?" Depois do café, ele assentiu, sentou à minha frente e bebeu o próprio café em silêncio, enquanto o sol de julho entrava pela janela da cozinha com aquela luz branca fria de Florianópolis, que não aquece de verdade, mas clareia tudo com uma nitidez que não admite sombra. Aquela manhã foi o começo de um período que, só agora, conseguido nomear com precisão, foi o período em que a dor parou de ter a forma do conflito e assumiu a forma da ausência. E a ausência dói diferente. Conflito tem adrenalina, tem movimento, tem algo contra o qual você pode se posicionar. A ausência é vazia, e o vazio tem uma textura específica que não é suave nem áspera, é apenas funda. Foram dias em que acordei sem saber, por alguns segundos, onde estava. O quarto de hóspedes do Osvaldo é confortável e organizado, com uma colcha de tecido grosso e um abajur de base de cerâmica que ele havia colocado ali sem explicar, só para que houvesse luz suave se eu precisasse ler de madrugada. E mesmo assim, naqueles primeiros segundos ao acordar, havia uma desorientação que não era geográfica, era identitária. Eu era a mulher que havia construído aquele apartamento tijolo por tijolo, que havia escolhido cada material, que havia cedido aquele espaço por amor, e havia sido expulsa dele com um grito. Quem é essa mulher agora? Sou Isabel Gomes Assunção. Nath, para quem importa. Repeti isso para mim mesma algumas vezes naqueles dias, não como afirmação motivacional, mas como âncora, porque quando a desorientação vem, você precisa de algo concreto para se segurar. E o meu nome que está na matrícula do imóvel, no registro do cartório, nas notas fiscais dos materiais, era o concreto que eu tinha. Liguei para a doutora Sumara Lopes na segunda-feira pela manhã. Ela atendeu no segundo toque com aquela voz de quem já está no escritório desde cedo. A advogada imobiliária com quem trabalhei por 15 anos no mercado, mulher de precisão e paciência simultâneas, que conhece cada detalhe legal de contrato de comodato e cessão de uso melhor do que eu conheço minha própria cozinha. Expliquei a situação em termos práticos. Apartamento cedido informalmente. 3 anos sem contrato, investimento documentado, uso comercial não autorizado, proprietária legal expulsa verbalmente. Ela me ouviu com aquela atenção focada de quem não precisa fazer anotações porque processa em tempo real. Quando você pode vir ao escritório? Quarta, à tarde. Às 14 horas. Traga tudo o que tiver de documento. Matrícula, notas fiscais, qualquer registro da sessão informal. Tinha tudo. A pasta de documentos em nuvem, as fotos que o Osvaldo havia guardado das reformas, as notas fiscais organizadas por ano e categoria. Tinha também a dor, mas essa eu não precisaria apresentar, porque a doutora Sumara já havia visto dor antes. O que ela precisava eram os papéis. Mas entre o telefonema na segunda e a reunião na quarta, havia 2 dias. E nesses 2 dias, aprendi o que é o fundo do poço. Não o fundo do poço dramático, de choro e desabamento e crise que você vê em filme. O fundo do poço real é mais silencioso e mais desorientador. É acordar às 3 da manhã, com o estômago contraído, sem motivo identificável. É preparar uma xícara de chá e ficar olhando para ela, esfriar sem conseguir beber. É perceber que você está rindo de algo na televisão e, imediatamente, sentir culpa pelo riso. Como se a alegria fosse imprópria quando você está no meio de algo assim.
Na terça-feira, tentei trabalhar um pouco. Tenho uma antiga carteira de clientes de corretagem. Não é meu trabalho principal há algum tempo, mas mantenho alguns atendimentos por prazer, por manutenção de rede, por aquela satisfação específica de fazer a coisa certa aparecer para quem precisa dela. Abri o notebook, olhei para as mensagens, respondi 2. Na terceira, no meio da resposta, parei. Estava pensando no Márcio, não na Renata. A Renata eu havia catalogado, compreendido e arquivado naquele domingo como elemento de análise jurídica, não como elemento emocional. Mas o Márcio era diferente. O Márcio era o filho de 13 anos que ficou em silêncio enquanto eu reorganizava a casa depois que o Haroldo foi embora, que aprendeu a fazer arroz no mesmo mês que eu aprendi que precisaria ensinar porque ninguém mais ensinaria. O Márcio era o menino que me ligava às vezes do trabalho às 11 da noite para dizer que havia terminado um projeto grande, não para pedir nada, apenas para contar. O Márcio era aquele garoto, esse homem, que havia olhado para o prato enquanto a mulher dele gritava para a mãe dele sair do apartamento que a mãe havia comprado. Essa é a dor que não cabe em processo judicial. Essa é a dor que nenhuma matrícula resolve. Fechei o notebook. Fui caminhar na beira do mar, porque o apartamento do Osvaldo é a 15 minutos a pé da orla, e ele havia me mostrado na primeira noite onde ficava a trilha mais tranquila, aquela que passa por um trecho de pedras onde as gaivotas ficam imóveis olhando para a água como se estivessem também processando alguma coisa difícil. Caminhei por 40 minutos com as mãos no bolso do casaco, o vento frio jogando o cabelo nos olhos e o cheiro de sal e alga daquela específica mistura que o mar de Florianópolis tem em julho, que não é o mar quente do verão turístico, mas é mais honesto de alguma forma. É o mar que existe quando as câmeras foram embora. E foi naquele momento, parada num ponto da orla, onde as pedras formam uma espécie de assento natural, olhando para o horizonte cinza com o vento empurrando as ondas pequenas contra as rochas, que o fundo do poço aconteceu. Não foi choro. Foi algo mais fundo, uma clareza dolorosa, aquele tipo de percepção que dói porque é verdade. Percebi que havia me tornado invisível dentro do meu próprio amor, que havia sido tão discreta, tão não invasiva, tão cuidadosa de não parecer o estereótipo da sogra que interfere, que havia deixado de ocupar o espaço que era meu por direito e por afeto, que havia cedido o apartamento, cedido o espaço, cedido a presença, e que, no processo, havia ensinado ao filho e à nora que ceder é o mesmo que não ter, que generosidade não acompanhada de limite é convite para ser tratada como ausente, mesmo quando presente, invisível. A palavra pousou com o peso exato dela. Trabalhei 29 anos para construir o que tenho. Mãos calejadas de apertar as mãos erradas antes de encontrar as certas, de assinar contratos às 11 da noite porque o cliente só tinha aquele horário, de percorrer imóveis com faro de quem sabe que o cheiro de umidade atrás da parede recém-pintada é mais informação do que o laudo do corretor anterior. Construí um patrimônio real com suor e rigor. Fui uma mãe presente, não perfeita, mas presente com o tipo de presença que a vida real permite, não a da fantasia sentimental. Criei um filho que se tornou um homem com talento genuíno para a profissão que escolheu, e com uma fragilidade que eu talvez não tenha sabido como endurecer, porque endurecer filho não é instinto materno, é contradição. E no fim de tudo isso, num domingo ao meio-dia, fui tratada como se vivesse às custas de quem usou meu apartamento de graça por 3 anos. As pedras estavam frias sob os meus dedos quando me levantei. Mas me levantei, porque essa é a diferença entre o fundo do poço e o fim da história. No fundo do poço, você ainda está em pé. Você pode estar exausta, desorientada, com o coração pesando mais do que deveria, mas está em pé. E se está em pé, a direção ainda existe. Na quarta-feira de manhã, antes de ir ao escritório da doutora Sumara, acordei mais cedo e fiz o que faço quando preciso me recolocar. Arrumei a mala. Não porque fosse a algum lugar, mas porque há algo no ato de organizar os próprios pertences, de dobrar as roupas com cuidado, de colocar cada coisa no lugar certo dentro de um espaço pequeno e delimitado, que é ao mesmo tempo metáfora e medicina. Arrumei a mala. Tomei banho demorado.
Passei o batom que uso nas reuniões profissionais, não o cotidiano, o de reunião, o que o Osvaldo uma vez disse que me fazia parecer como se eu soubesse exatamente o que viria a seguir. Aquele. Tomei café com o Osvaldo, que já estava na mesa quando saí do quarto, com o jornal dobrado ao lado e as notas fiscais da pasta separadas num clipe, prontas para eu levar. Você está bem? Ele perguntou. Não como protocolo social, mas como pergunta real, daquelas que esperam resposta verdadeira. Pensei um momento. Estou ficando. Ele assentiu. Isso foi suficiente para nós dois. A reunião com a doutora Sumara durou 2 horas e meia. O escritório dela fica num edifício comercial do centro, com aquele cheiro específico de papelaria e café de cafeteira antiga que todo escritório jurídico de respeito tem. Não o café de cápsula que é eficiente, mas sem personalidade. O café que passou devagar e ficou na chaleira quente por tempo suficiente para ter encorpado. Sentei na cadeira de frente à mesa dela e coloquei tudo sobre a superfície. A matrícula impressa, o histórico de notas fiscais que o Osvaldo havia organizado, as fotos das reformas, um resumo cronológico que eu havia digitado na noite anterior com datas, valores e descrições. Ela leu tudo com a atenção de quem lê cada cláusula antes de assinar. Depois levantou os olhos para mim e disse, com aquela objetividade que nunca é fria, apenas precisa. Isabel, você tem propriedade formal, investimento documentado e ausência de qualquer instrumento que transfira direito real a quem quer que seja. A posição jurídica deles é fraca. A sua é sólida. Deixei o ar sair pelos pulmões devagar. O que você quer fazer? Ela perguntou. Quero entender tudo o que está acontecendo antes de decidir qualquer coisa. Ela concordou com a cabeça, aquele gesto de quem reconhece a resposta certa. Então vamos começar pela pesquisa. Mas, Isabel, há uma coisa que preciso que você investigue com urgência. Você tem algum indício de que eles possam estar tentando movimentar o imóvel? Tinha uma sensação. Não prova. Sensação. A forma como a Renata havia tratado o apartamento como propriedade nos últimos tempos. A maneira como havia assumido decisões de manutenção sem me consultar. O jeito como havia recebido a notícia da matrícula naquele domingo, não com surpresa inocente, mas com aquela cor que sai do rosto de quem descobriu que uma aposta não vai funcionar do jeito que calculou. Tenho uma sensação. Sensação é ponto de partida, disse a doutora Sumara. Agora precisamos transformá-la em prova. Saí do escritório dela com 2 missões concretas e uma ligação a fazer. Sentei no banco de praça do lado de fora do edifício. Tinha tempo antes que o Osvaldo viesse me buscar. E liguei para o Kelvin. O Kelvin tem 26 anos, trabalha com tecnologia de uma forma que não sei descrever com precisão técnica, mas que o Osvaldo resume como: o menino entende onde as coisas ficam guardadas quando as pessoas acham que esconderam. Sobrinho do Osvaldo, filho de uma irmã dele que mora em Joinville, rapaz de poucas palavras, mas perguntas cirúrgicas que revelam inteligência analítica de primeira qualidade. Kelvin, sou a Nath, namorada do seu tio. Tia Nath. Ele sempre me chama assim, com uma familiaridade afetiva que não é falsa. O que aconteceu? Preciso que você faça um levantamento de tudo que for público sobre uma pessoa específica. Presença digital, conteúdo publicado, parceiros comerciais. Você pode fazer isso? Pode me mandar o nome e os perfis que você tiver. Mandei naquele mesmo momento. Quanto tempo você precisa? 2 dias para o que for público. Mais um se precisar ir mais fundo nos arquivos. 2 dias está bom. Guardei o celular. O sol havia saído por alguns minutos enquanto eu falava. Aquele sol de inverno florianopolitano que aparece entre as nuvens, com a brevidade específica de quem sabe que não vai durar, e por isso brilha com mais intensidade. Fechei o casaco, cruzei os braços sobre o peito e fiquei olhando para o movimento do centro por alguns minutos. Havia tristeza ainda. Não ia fingir que não havia, mas a tristeza havia mudado de textura. Não era mais o vazio fundo da orla de ontem. Era algo mais sólido, mais direcionado, mais parecido com combustível do que com peso, porque havia entendido uma coisa fundamental naquelas 2 horas e meia com a doutora Sumara. A Renata havia cometido um erro grave. Não o erro de me humilhar. Humilhação é cruel, mas não é juridicamente relevante.
O erro grave era outro. Havia tratado o meu imóvel como propriedade durante tempo suficiente para criar rastro. Havia usado aquele apartamento para geração de receita de forma documentável e havia, em algum momento que eu ainda precisava confirmar, tomado medidas para tentar transformar posse informal em direito formal, usando um documento que o meu filho havia assinado sem entender o que estava assinando. Esse é o tipo de erro que corretora de imóveis com 29 anos de mercado sabe exatamente o que significa. Significa que a posição dela não era de quem ganhou. Era de quem apostou alto demais numa mão fraca. E eu, que havia estado na varanda olhando para o mar e sentindo o peso da invisibilidade, estava prestes a mostrar a ela o que acontece quando você subestima a pessoa errada. Foi nesse momento, sentada naquele banco de praça, com o sol de julho entrando pela janela da tarde, com o notebook fechado sobre os joelhos e o celular com a conversa do Kelvin ainda na tela, que senti a tristeza se transformar. Não desapareceu. Tristeza real não desaparece em 2 dias. Quem diz que sim está mentindo ou não sentiu de verdade. Mas ela se reorganizou. Assumiu uma posição diferente dentro de mim. Passou de frente para fundo, da linha de visão para a periferia. E no espaço que ela deixou na frente, entrou outra coisa. Clareza. A clareza fria e precisa de quem olha para um contrato mal redigido e sabe exatamente onde estão as cláusulas que vão mudar o resultado. Naquele momento, em algum lugar naquela cidade, a Renata Frois. Assunção não sabia que eu havia saído do fundo do poço. Ela ainda achava que eu estava lá embaixo. Esse foi o primeiro erro dela naquela semana. Não seria o último. 3 dias depois, às 7 da manhã de uma quinta-feira, o celular vibrou na mesinha do quarto de hóspedes. Era uma mensagem do Kelvin. Tia Nath, tenho o dossiê. Posso mandar agora ou prefere ver pessoalmente? Me sentei na cama. Olhei para a mensagem por um segundo. Manda agora. O arquivo que chegou tinha 43 páginas. E enquanto eu rolava pela primeira delas, lendo os números e as datas e as capturas de tela que o Kelvin havia organizado com a precisão de um analista, a tristeza recuou completamente para dar lugar a algo que não era raiva, era reconhecimento. O reconhecimento de alguém que olha para um contrato com cláusula escondida e diz, em silêncio, com a voz interior que 29 anos de mercado formaram. Ah, então era assim. O dossiê tinha 43 páginas, mas as primeiras 5 foram suficientes para que eu entendesse a dimensão do que estava diante de mim. Levantei da cama, fui até a janela, olhei para o jardim do Osvaldo com a luz da manhã de julho entrando fria pelo vidro, e li o que o Kelvin havia montado com a metodologia silenciosa e devastadora de quem sabe onde as informações ficam quando as pessoas acham que estão escondidas. 37 vídeos publicados pelo canal da Renata ao longo de 2 anos. 37 vídeos nos quais o meu apartamento, o apartamento que eu havia comprado, registrado, reformado e cedido informalmente ao meu filho, era o cenário principal. Em 22 desses vídeos havia referência explícita ou fortemente implícita ao imóvel como meu apartamento, nossa casa ou meu lar em Floripa. 3 vídeos eram dedicados exclusivamente à reforma, com a Renata apresentando materiais, descrevendo escolhas de decoração, narrando o processo de transformação do espaço como se fosse a autora de uma obra que ela havia apenas habitado sem custo. Em 2 desses vídeos de reforma, apareciam embalagens e produtos com marcas específicas. O Kelvin havia identificado 4 delas. 2 tinham notas fiscais na pasta do Osvaldo. Ela havia filmado o que eu havia pago e apresentado como criação própria. Mas não era só isso. Em pelo menos 4 contratos de publi com marcas do setor de decoração, contratos cujos termos o Kelvin havia localizado a partir de menções públicas, em comentários e em posts de outras criadores do mesmo segmento que citavam valores de referência. A Renata havia se apresentado na qualidade de criadora contratada como proprietária do imóvel utilizado como cenário. Isso não era apenas uso não autorizado de bem alheio para fins pessoais. Era a utilização de propriedade alheia como ativo comercial para viabilização de contratos com terceiros.
Era, em termos que a doutora Sumara usaria com precisão técnica, enriquecimento sem causa às expensas da proprietária legal. Números. O Kelvin havia estimado, a partir de dados públicos de monetização e das marcas identificadas, que o canal havia gerado receita direta de, no mínimo, R$ 86 mil ao longo dos 2 anos de uso do imóvel como cenário principal. R$ 86 mil gerados sobre um cenário que não era dela, com materiais que não havia pago, num imóvel do qual era apenas ocupante informal. Engoli a seco ao ler aquele número. Não de indignação imediata, de cálculo. Porque corretora de imóveis que passou décadas negociando sabe que número é argumento. E esse número, somado aos 72 mil do Osvaldo em materiais e reformas, somado à valorização do imóvel pelo mercado aquecido de Florianópolis, somado ao uso comercial não autorizado, formava uma equação que a posição jurídica da Renata simplesmente não conseguia sustentar. Mas a última seção do dossiê foi onde o Kelvin havia guardado o mais importante. Num grupo fechado de compradores e investidores imobiliários numa rede social, grupo fechado, mas cujos membros tinham perfis públicos, havia uma postagem feita havia 3 semanas por um corretor local. A postagem descrevia um apartamento de alto padrão em localização privilegiada de Florianópolis, disponível para venda direta, sem intermediários, com excelente histórico de valorização recente e reformas executadas. As características: metragem, número de quartos, localização, padrão de acabamento, tipo de edificação, batiam ponto a ponto com o meu imóvel. O corretor que havia feito a postagem tinha, no perfil público, uma foto em evento de decoração. Ao lado dele, a Renata Frois Assunção, sorrindo para a câmera. A legenda da foto, publicada havia 5 meses pelo próprio perfil da Renata, dizia: "Com meu parceiro de confiança no setor." Fechei o arquivo. Fiquei de pé, imóvel, olhando para o jardim por alguns minutos sem realmente ver as plantas. Ela estava tentando vender o meu apartamento. Não era intenção vaga. Era processo em andamento, com corretor identificado, com imóvel anunciado em canal de investidores, com características que não deixavam margem para coincidência. E para vender, ela precisaria de um instrumento legal, porque o imóvel estava no meu nome, e nome em matrícula é o argumento mais conclusivo que existe. A procuração. Fui até a sala, sentei à mesa da cozinha e liguei para a doutora Sumara antes das 8 da manhã. Ela atendeu na 3ª chamada, com a voz de quem já estava acordada há tempo. "Isabel, o que aconteceu?" Mandei o arquivo enquanto falava. Ela ficou em silêncio enquanto eu narrava. Quando terminei: "A postagem do corretor é de 3 semanas atrás?" "Sim." "Isabel, preciso que você faça uma consulta urgente à matrícula do imóvel, não a que você mostrou no domingo. Preciso de uma consulta feita agora, atualizada nas últimas 48 horas. Com os poderes que ela pode ter em mãos, uma escritura poderia ter sido lavrada em cartório a qualquer momento." Abri o sistema do cartório no celular com a mão levemente trêmula. Não de medo, de adrenalina. A matrícula carregou. Li o campo de registro. Nenhuma averbação nova. Nenhum ônus registrado. Nenhuma transferência protocolada. "Está limpa, por enquanto." "Por enquanto é a expressão exata", disse a doutora Sumara. Porque para assinar escritura de venda, eles precisariam de procuração com poderes específicos de alienação. E esse é o tipo de documento que o Márcio pode ter assinado sem entender completamente o que estava autorizando. A conversa com o Márcio havia que acontecer naquele mesmo dia. Não com raiva, com estratégia. Porque raiva fecha a porta e eu precisava de informação. Liguei para ele às 10h30 da manhã, no horário em que sabia que a Renata estaria gravando. Ela publicava às terças e quintas, e as gravações eram feitas na manhã anterior, rotina que ela havia mencionado casualmente em mais de um vídeo. Ele atendeu com a voz que eu conhecia há décadas, mas que havia ficado diferente nos últimos meses. Mais contida, mais mediatizada, como quem aprendeu a medir cada palavra antes de deixá-la sair. "Márcio, mãe, preciso te perguntar uma coisa e preciso que você me responda com honestidade. Você assinou algum documento nos últimos meses relacionado ao apartamento?" Silêncio. "Márcio." "Foi uma procuração", ele disse. A voz havia mudado, mais baixa,
mais densa, com o peso específico de quem está admitindo algo que preferia não admitir. A Renata pediu quando eu viajei para Curitiba no mês passado, 10 dias para um cliente. Ela disse que era para poder pagar o condomínio, resolver alguma pendência de documentação do apartamento se surgisse enquanto eu estava fora. Disse que era padrão. Você leu antes de assinar? Silêncio mais longo. Ela disse que era padrão. Ele repetiu. E nessa repetição estava tudo o que eu precisava entender sobre o estado emocional do meu filho naquele momento. Me manda uma foto do documento. Demorou. Quase 20 minutos. Tempo durante o qual imagino que ele foi procurar o papel, ou hesitou, ou teve a conversa interna que homens que confundem paz doméstica com ausência de opinião própria têm quando a realidade os confronta com a necessidade de escolher. Mas mandou. A foto era nítida o suficiente para que eu lesse o conteúdo com clareza. Mandei imediatamente para a doutora Sumara. Ela ligou de volta em 12 minutos. Isabel, ela tem poderes amplos. A cláusula inclui alienar, ceder e transferir. Em linguagem técnica, mas está aqui. É procuração em causa própria. Ele provavelmente não reconheceu o alcance do que estava autorizando, mas juridicamente é válida. É suficiente para assinar escritura? Com esse documento nas mãos, ela poderia tentar concluir uma venda em cartório. Um comprador de boa-fé, registrado antes de qualquer ação nossa, complicaria substancialmente a retomada do imóvel. Fechei os olhos por um momento. Ela havia estudado o terreno. Havia esperado o Márcio viajar, induzido à assinatura de um documento com linguagem técnica que ele não dominava, mantido o papel guardado, e quando eu havia sido expulsa naquele domingo, havia acionado o corretor para finalizar o processo antes que eu reagisse. O cálculo era preciso. A proprietária é uma mulher de 64 anos, emocional, perturbada pela humilhação, que vai precisar de tempo para se reorganizar. Tempo suficiente para que uma escritura seja lavrada e um comprador registrado na matrícula antes de qualquer ação judicial. Ela havia calculado, mas havia calculado errado. Havia calculado que eu era a sogra emocional. Não havia calculado que eu era a corretora de imóveis. Disse para o Tortio. Sumara, quero montar a estratégia completa. Quando você tem tempo? Hoje à tarde, se você puder. Posso. Naquela tarde, no escritório da doutora Sumara, com o cheiro de café encorpado e a luz do fim de tarde entrando pela janela de vidro fosco, montamos a estratégia em 3 camadas. A primeira camada era a mais urgente, a notificação extrajudicial de retomada do imóvel, protocolada em cartório, entregue por oficial. Documento que informava, em linguagem técnica e irrefutável, que a proprietária, Isabel Gomes Assunção, matrícula atualizada, desde data específica, notificava os ocupantes para desocupação voluntária no prazo legal, encerrando qualquer autorização informal de uso anteriormente concedida. Sem ambiguidade, sem interpretação possível, prazo legal contado a partir da entrega. A segunda camada era dirigida especificamente à Renata. Notificação separada informando que o uso do imóvel para fins comerciais, produção de conteúdo digital monetizado, publicidade de marcas, apresentação pública como proprietária, sem autorização formal da proprietária legal, configurava enriquecimento sem causa às expensas da proprietária, nos termos do artigo 884 do Código Civil, que a documentação havia sido preservada e protocolada, que estávamos aptos a prosseguir com as medidas cabíveis. A terceira camada foi ideia do Osvaldo. Quando contei a ele naquela noite, sentados na varanda com a brisa fria vindo do mar, ele ficou em silêncio por alguns minutos e depois disse, com aquela praticidade de engenheiro que resolve problema antes de nomear o problema: Nath, as marcas que ela usou para a publi precisam saber que o imóvel não era dela. Juridicamente, elas têm responsabilidade pelo conteúdo que financiaram. Departamento Jurídico Corporativo age rápido quando o risco é colocado nesses termos. Levei para a doutora Sumara no dia seguinte. Ela montou uma comunicação formal aos departamentos jurídicos das 2 principais marcas parceiras que o Kelvin havia identificado, alertando que o imóvel utilizado como cenário não era propriedade da criadora contratada,
que a proprietária legal não havia concedido autorização para uso comercial e que havia potencial de responsabilidade solidária pela exploração comercial não autorizada de bem alheio. As marcas responderam em 48 horas, suspendendo as parcerias. E a dona Perpétua cuidou do resto. Ela frequenta há décadas os eventos setoriais do mercado de decoração e design de interiores de Florianópolis, feiras, reuniões de fornecedores, encontros de profissionais. Não precisei pedir nada explícito, apenas que, se o assunto surgisse naturalmente em conversas do setor, ela não desmentisse o que estava acontecendo. Numa reunião de fornecedores na semana seguinte, o nome do apartamento e da situação vieram à tona. Alguém presente conhecia o corretor que havia feito a postagem no grupo de investidores. A informação chegou a ele por esse caminho, discreta, inequívoca, sem nome de quem havia enviado. O corretor retirou a publicação numa manhã de quinta-feira, silenciosamente, como quem entendeu. As notificações foram despachadas para entrega numa quarta-feira de manhã. Fui ao escritório da doutora Sumara no mesmo período. O prédio dela fica a 2 quadras do apartamento. O oficial terminou mais rápido do que o previsto. Quando saí do elevador no meu andar para buscar um documento que havia esquecido no carro, a porta do apartamento estava se abrindo. A Renata havia recebido os envelopes havia menos de 2 minutos. Ainda o segurava quando me viu no corredor. Nos olhamos. Ela com os papéis nas mãos. Eu com a bolsa no braço. Nenhuma das duas havia planejado aquele encontro naquele exato momento. Não disse nada. Não havia nada para dizer que o papel já não tivesse dito, com a precisão que palavras minhas nunca alcançariam. Me virei. Fui embora. No elevador, o Osvaldo, que havia esperado no andar de baixo, me perguntou como eu estava. Pensei por um momento real. Estou inteira. Era a resposta mais precisa que eu tinha. E era verdade. A desocupação levou 41 dias. Não os 30 do prazo legal. Eles solicitaram extensão por meio de uma mensagem enviada pelo advogado que a Renata havia contratado com urgência depois de receber as notificações, um profissional jovem cuja linguagem revelava mais ansiedade do que experiência. A doutora Sumara negociou mais 11 dias mediante compromisso formal de saída sem danos ao imóvel, incluído em termo assinado por ambas as partes. Aceitei. Porque prazo razoável é mais eficiente do que despejo litigioso, e porque aprendi em 29 anos de mercado que negociação boa é a que resolve sem arrastar, especialmente quando você tem a posição mais forte. Mas antes de narrar a saída deles, preciso contar o que aconteceu nos dias entre as notificações e a desocupação, porque esses dias foram o verdadeiro confronto, não físico, não gritado, mas real. O tipo de confronto que acontece quando as consequências começam a chegar. 2 dias depois das notificações, o canal da Renata publicou um vídeo. Ela não mencionou meu nome, não mencionou o apartamento diretamente, mas o vídeo era claramente uma resposta. Falava sobre situações difíceis que surgem quando você menos espera, sobre pessoas que tentam te derrubar quando você está construindo algo, sobre manter a cabeça no lugar e continuar. O tom era de vítima resiliente. Os comentários eram de seguidores indignados em defesa dela, sem saber os fatos. O Kelvin me enviou o link com uma nota curta. Não recomendo responder publicamente. A documentação que temos fala mais alto. Concordei. Não respondi. Não comentei. Não mencionei. A tentação de esclarecer é humana, mas clareza pública no momento errado entrega vantagem para quem não merece receber. Enquanto isso, as 2 marcas que haviam suspendido as parcerias enviaram notificações próprias à Renata, solicitando devolução parcial dos valores pagos pelos conteúdos produzidos no imóvel não autorizado. Uma delas emitiu uma nota interna, que vazou como notas internas sempre vazam, descrevendo inconsistências nas informações de infraestrutura declaradas pela criadora. O Kelvin me enviou a nota. Li uma vez, arquivei e não toquei mais. Naqueles 41 dias, o Márcio tentou me ligar 4 vezes. Atendi uma vez. Não pela segunda chamada, pela quarta, quando entendi que ele não estava ligando por instruções da Renata, mas por algo que estava processando sozinho. Atendi, ouvi, disse pouco. Não era o momento para aquela conversa.
Havia coisas que precisavam se assentar antes que palavras entre nós pudessem ter o peso que deveriam ter. No 41º dia, às 10 da manhã, recebi uma mensagem do porteiro Edivaldo. Dona Isabel, eles saíram, deixaram as chaves na portaria. Fui ao apartamento naquela tarde com o Osvaldo e a doutora Sumara. A doutora Sumara havia insistido na presença dela para o registro formal do estado do imóvel na devolução. E, como de costume, havia razão prática por trás da insistência. Quando abrimos a porta, o que encontramos não era dano estrutural, mas era mensagem. A Renata havia saído, mas havia saído de um jeito que só se descreve como abandono deliberado de quem quer que a raiva fique registrada nos ambientes. Paredes com marcas de móveis arrastados onde não havia marcas antes. Uma pastilha do banheiro social arrancada sem motivo aparente, com a argamassa exposta e restos de cerâmica no chão. Itens de mobiliário que eram meus, deixados em posições que comunicavam desprezo. Uma estante virada com os prateleiras expostos, uma cortina tirada da trilho e dobrada grosseiramente num canto. Nada que destruísse o imóvel. Tudo que tentasse destruir a sensação de quem voltava para casa. O Osvaldo fotografou tudo em sequência metodológica, como engenheiro que documentou obras por 3 décadas, sem pressa, sem comentário, apenas registro sistemático de cada detalhe. A doutora Sumara assinou como testemunha do registro. Isso foi incluído na notificação de débitos pendentes que ela enviou ao advogado deles no dia seguinte. Depois que a doutora Sumara e o Osvaldo terminaram a documentação e foram para a cozinha verificar a condição dos equipamentos, fiquei sozinha na sala por alguns minutos. Fiquei parada no centro da sala, aquela sala com o piso de porcelanato italiano que eu havia escolhido, com a luminária que eu havia comprado, com as paredes que eu havia reformado, e fiquei simplesmente presente naquele espaço por um momento. Havia algo que precisava fazer antes de qualquer decisão de reforma ou de reocupação. Abri a janela. O cheiro que entrou era cheiro de mar, o cheiro específico de Florianópolis em julho, misturado com o de apartamento fechado por semanas. Um misto que precisava de ar para resolver. Fiquei ali, com a janela aberta, deixando o vento entrar e fazer o que o vento faz: limpar. Nath, o Osvaldo chamou da cozinha. Geladeira está boa, fogão também. Obrigada. Quer ver o banheiro ou prefere esperar? Prefiro esperar. Esperei. Deixei o apartamento respirar por alguns minutos enquanto eles terminavam o inventário. Depois fechamos a porta, descemos e fui para o apartamento do Osvaldo com as chaves do meu próprio imóvel na bolsa. Pela primeira vez em 6 anos, as chaves que eu havia dado ao Márcio no dia em que ele e a Renata se mudaram. Naquela noite, tomamos um vinho simples que ele havia guardado para uma ocasião sem nome específico. Sentamos na varanda. O mar entre os prédios estava visível naquele ângulo que só funciona se você souber exatamente onde olhar. Parabéns, ele disse. É meu, lhe respondi. Sempre foi. Sim, concordou ele, mas agora você também sabe que é. Essa distinção entre o que é de direito e o que é de fato sentido como seu é a diferença que ninguém te ensina, mas que a vida eventualmente cobra de volta. Nos dias seguintes, a doutora Sumara conduziu o encerramento formal das questões jurídicas. O acordo de devolução do imóvel foi formalizado sem litígio judicial aberto, o que, na linguagem prática, significa que a Renata assinou o reconhecimento de desocupação voluntária e de encerramento da sessão informal em troca de não ser acionada pela totalidade dos valores que poderiam ser calculados como enriquecimento sem causa, os 86 mil estimados pelo Kelvin, mais os 72 mil do Osvaldo, mais a correção do período de uso. Foi a decisão prática. Acordo que resolve é mais eficiente do que processo que arrasta. Mas os termos foram suficientes para que ficasse claro, em documento assinado, quem era a proprietária e o que havia acontecido. O advogado jovem da Renata aceitou os termos sem contraproposta no segundo envio. Isso me disse tudo sobre a posição real dela. Não a posição performática dos vídeos, mas a posição jurídica real, avaliada por alguém treinado para avaliar. Houve uma última cena naquela história. Não presenciei. Soube por intermédio de um contato do setor que conhece a Dona Perpétua, que conhece quem estava presente.
Numa reunião setorial de design de interiores, 3 semanas após a saída deles, alguém havia perguntado sobre o canal da Renata, sobre o hiato de conteúdo, sobre o reposicionamento. Uma profissional presente, alguém que havia sido parceira comercial dela, sem saber dos detalhes da situação, havia respondido, com a objetividade pragmática do setor. Parece que o imóvel que ela usava como cenário não era dela. As marcas se afastaram depois disso. Ninguém havia precisado gritar. Ninguém havia precisado vídeo, nem publicação, nem declaração pública. A realidade havia chegado onde precisava chegar pelo caminho que a realidade sempre encontra quando você documenta, espera o momento certo e deixa os fatos falarem com a voz que só eles têm. O apartamento ficou vazio por 3 semanas. Nessas 3 semanas, contratei uma equipe de reforma que a doutora Sumara e o Osvaldo ajudaram a selecionar. Profissionais de confiança, com os quais o Osvaldo havia trabalhado anteriormente e cuja qualidade ele podia atestar com a autoridade de engenheiro. A reforma foi precisa. Não reconstrução completa, mas restauração. Corrigi o que o tempo e o uso descuidado haviam comprometido. Mantive o que estava bom. Limpei o que carregava o registro do período anterior. A pastilha arrancada do banheiro foi substituída por um conjunto novo que o Osvaldo havia encontrado num fornecedor de Joinville, não idêntica à anterior, mas melhor, com uma textura que pega a luz de um jeito que eu não havia planejado, mas que o Osvaldo disse que combinava com o banheiro. Tinha razão. Para o corredor, aquele corredor comprido que os apartamentos de Florianópolis dos anos 2000 têm, que captura a luz da tarde de um jeito específico, o Osvaldo sugeriu um terracota claro. Disse que combinava com a luz da cidade naquele horário. Escolhi o tom com ele numa tarde de sábado, abrindo amostras no chão do corredor vazio e esperando que a luz das 4 da tarde entrasse pela janela do fundo para ver como cada cor se comportava. O terracota que escolhemos ficou exatamente como ele havia dito. Algumas pessoas têm olho para espaço. Tenho para imóvel. Ele tem para luz. A combinação funciona. Na noite em que o apartamento ficou pronto, fiz a primeira refeição lá. Simples, preparada por mim mesma naquela cozinha, com a bancada que eu havia escolhido 6 anos antes, com o fogão que havia sobrevivido ao período de uso descuidado com dignidade, com o cheiro de alho e azeite dourando que é para mim o cheiro mais básico de casa existente. O Osvaldo jantou comigo naquela noite. Não como inaugural, não como celebração formal, simplesmente porque era quarta-feira e às quartas ele já janta aqui. Sentamos depois na varanda. Trouxemos um vinho que não era simples nem era caro. Era o tipo certo para aquela noite específica, que é o que importa. O mar estava visível entre os prédios naquele ângulo exato. Bem-vinda de volta, ele disse. Obrigada por ter ficado. Ele não respondeu com palavras. Às vezes a melhor resposta é ficar em silêncio e deixar que o momento tenha o peso que merece. Sobre a Renata, soube, por intermédio de uma pessoa do setor de decoração que frequenta os mesmos eventos que a Dona Perpétua, que ela havia tentado reposicionar o canal em outra cidade. Não Florianópolis, mas algum lugar que ela julgou oferecer novo começo. Os números do canal não se recuperaram. O algoritmo não perdoa a ausência prolongada, e os novos vídeos gravados em locação diferente não carregavam aquela qualidade específica que o apartamento havia dado. Não pela câmera ou pela iluminação, mas porque o que ela havia vendido era uma vida que não era dela. E sem aquele cenário específico, a ficção ficou exposta. As parcerias com as 2 marcas principais não foram retomadas. Uma terceira marca, que havia estado em tratativas com ela antes das notificações, não avançou com o contrato. O Kelvin me enviou uma última atualização 2 meses depois. O canal havia perdido mais de 30% dos inscritos ativos nos 60 dias anteriores. Não abri os links dos vídeos. Não sinto raiva. Sinto aquela indiferença morna que é, na verdade, a forma mais completa de encerramento. Quando a pessoa deixa de ocupar qualquer espaço emocional, nem de raiva, nem de mágoa, nem de satisfação com a queda. Simplesmente não ocupa mais espaço. Isso é liberdade real. Sobre o Márcio. Ele me ligou 1 mês depois da saída deles. Estava morando num apartamento alugado, num bairro mais afastado da cidade, com a voz diferente daquela que eu havia ouvido no domingo do almoço. Não a voz de homem que escolhe o prato sobre a mãe,
Não a voz defensiva de quem sabe que errou, mas ainda não encontrou as palavras. Era uma voz mais baixa, mais honesta, mais parecida com a de quem passou semanas sozinho com os próprios pensamentos e chegou a algumas conclusões que não eram confortáveis. Mãe, eu errei. Fiquei em silêncio um momento. Errou. Não tem desculpa. Não tem. Posso te ver? Pensei de verdade. Não hesitei. Pensei que é diferente. Porque o Márcio merecia que eu pensasse de verdade antes de responder. Pode, mas precisa ser com honestidade. Sem explicação, sem narrativa de que não sabia. Se você vier, é para conversar como adulto que assumiu as consequências do que fez. Consegue? Pausa longa. Consigo tentar. Então me liga semana que vem e marcamos. Nos encontramos numa tarde de quarta num café do centro. Ele chegou antes de mim, o que me surpreendeu, porque pontualidade nunca foi característica dele. Estava com a aparência de quem dormiu mal por semanas, mas também de quem começou a acordar para algo. Conversamos por 2 horas. Ele falou. Eu ouvi. Às vezes falei também. Não foi reconciliação. Não foi perdão com o formato de apagamento. O tipo de perdão que borra o que aconteceu e retorna ao ponto zero como se nada tivesse ocorrido. Não sou do tipo que apaga. Sou do tipo que registra, processa e decide o que fazer com o registro. O que ofereci foi um começo de conversa e um compromisso de que se ele continuasse se apresentando como adulto que assumiu as próprias escolhas, eu continuaria atendendo o telefone. Não mais do que isso. Não menos. O amor de mãe não é incondicional no sentido de ser sem consequências. É incondicional no sentido de não desaparecer, mas pode e deve ter formas diferentes dependendo do que a relação exige. O Márcio precisava aprender a existir fora da sombra de quem decide por ele. Essa era a lição que eu não podia ensinar. Ele precisaria aprender sozinho, pelo caminho que a vida oferece para quem precisa de determinadas lições. Deixei que ele aprendesse. Sobre mim. O apartamento está reformado e habitado. Retomei alguns atendimentos de corretagem. 1 ou 2 negociações por mês. Clientes antigos que me procuram porque confiam no meu olho para imóvel e que estão certos em confiar. Não é trabalho principal. É prazer. A diferença entre fazer algo porque é necessário e fazer porque você é boa nisso e gosta de ser. Na semana passada, fechei a venda de um apartamento para um casal jovem que me lembrou de como é bom fazer a coisa certa, aparecer para quem precisa dela. Na saída do cartório, depois de assinar os papéis, a moça me abraçou e disse: "A senhora parece que ama o que faz." Sorri. Amo. E aprendi que quem constrói em silêncio nunca precisa gritar para provar o que é seu. O papel registrado fala mais alto do que qualquer voz. E quem subestima isso, subestima a pessoa errada. Ela riu. Não entendeu completamente, mas entendeu o suficiente. O Osvaldo janta aqui às quartas. Às vezes trazemos vinho, às vezes ele aparece com queijo que encontrou num fornecedor novo e ficamos na varanda até tarde conversando sobre o mercado, sobre engenharia, sobre aquelas coisas sem importância que são na verdade o tecido do que importa. O mar aparece entre os prédios quando você sabe exatamente onde olhar. E eu sei. Dignidade não é o que as pessoas reconhecem em você. É o que você reconhece em si mesma quando o ruído para. Passamos tanto tempo medindo nosso valor pela régua de quem nos trata mal que esquecemos que a régua não era deles para usar. O meu valor estava registrado em cartório, documentado em notas fiscais, preservado em décadas de trabalho honesto, com mãos calejadas de apertar as mãos certas e as erradas antes de aprender a diferença. Não precisei gritar para recuperá-lo. Precisei apenas, como sempre, ler o contrato com atenção antes de agir. Quem me chamou de velha achava que velha significava terminada. Descobriu, tarde demais, que velha significa experiente, que experiente significa documentada, que documentada significa que, quando o confronto chegar, você já sabe o resultado antes de sentar à mesa. Minha dignidade nunca esteve nas mãos delas. Nunca precisou estar. Estava, como sempre, no meu nome, em negrito, no campo de propriedade. Se essa história te tocou, se você já se sentiu invisível dentro do próprio amor, ou se conhece alguém que passou por isso, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal para não perder mais histórias. Clique na história que está aparecendo na sua tela agora para ouvi-la.